Começa agora o podcast de fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, está entrando no ar mais uma edição do podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul, em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e comigo hoje tocando o programa Clara Aguiar. Bem-vinda, Clarinha. Obrigada, Kátia, é um prazer. Em tempo de mais uma edição da Feira do Livro de Porto Alegre, nosso entrevistado tem tudo a ver com este tema. Escritor, jornalista, memorialista, ele é autor de mais de 20 livros, dos quais a imensa maioria se detém na história e principalmente nas histórias de Porto Alegre. E como sempre, a feira serve para o lançamento de mais uma novidade de sua autoria. Nos próximos 50 minutos, vamos conversar sobre história, literatura, jornalismo e memória. E também sobre o que está acontecendo com Porto Alegre, uma cidade que parece ter perdido algo da sua identidade nos últimos tempos. Muito bem-vindo, Rafael Guimarães. Obrigado, é um prazer estar aqui no podcast De Fato, né? Tenho acompanhado o trabalho do Brasil de Fato. Sei da dureza que é fazer o jornalismo voltado para as coisas do movimento popular, mas tem se mantido, o Brasil de Fato, com parceria do Sindicato de Bancários, que é uma referência, no movimento social, no movimento sindical. Então, acho que vai ser um papo bem legal. Com certeza, Rafael, porque história é o que não falta, para contar. Rafael, em 2024, a feira está completando 70 anos, com direito, inclusive, a uma edição que você assina, Um lançamento teu, que já ocorreu, comemorativo da data. Como tu frequenta a feira há décadas, eu te pergunto, ela mudou muito? Ou basicamente permanece aquele mesmo evento que os seus organizadores imaginaram? Não, ela mudou completamente, A feira nasce em 1955, um perfil comercial, Embora o objeto do comércio seja um bem cultural, que é o livro, porém era uma feira de venda, O próprio slogan da primeira feira era: se o povo não vai à livraria, as livrarias vão ao povo, e em nenhum lugar melhor do que a Praça da Alfândega, que naquela época tinha uma importância, muito maior para a cidade do que hoje. A cidade se descentralizou, naquela época tudo era concentrado ali. Mas era uma feira de negócios, tinha as bancas, as pessoas iam lá, procuravam livros, compravam, mesmo o pessoal da imprensa que ia fazer matéria, tinha que cavocar ali uma pauta, porque não havia eventos, que pudesse dinamizar uma cobertura jornalística. E é claro, com o tempo, ela foi se transformando, no grande evento cultural que ela é hoje. A partir, das sessões de autógrafo, porque o cara comprava o livro do Érico Veríssimo, estava o Érico Veríssimo passando por ali. Ele chegava, só não leva mal fazer um autógrafo, ele autografava de pé, ou ali na banca da sua editora, que era a Globo. A feira percebeu, começou a organizar a sessão de autógrafo. Daí as editoras do centro do país começaram a perceber: opa, está acontecendo uma feira interessante lá, começaram a mandar os seus autores para lançar os livros aqui, fazer sessão de autógrafo, já que eles vêm, quem sabe faz uma palestra, Então a feira foi adquirindo, esse caráter cultural. Daí já é uma palestra, vira uma oficina, daí de repente se engloba o teatro, engloba a música, engloba a feira do livro infantil, que acontecia num outro lugar, e ela vai somando, para virar um evento comercial, que continua sendo, passa a ser um evento cultural.
E também isso do ponto de vista do funcionamento, mas do ponto de vista, né, do espírito da Feira do Livro também mudou muito. Era uma feira basicamente masculina, os homens faziam, organizavam, né? As mulheres eram só consumidoras, uma que outra trabalhava como livreira. E foi, né, até o nosso livro, o nosso almanaque, ele, ao tratar cada ano da feira com as coisas que aconteciam no mundo, dá para ver claramente como essas pautas, né, contemporâneas foram se incorporando na feira. A questão da mulher escritora começando a aparecer, depois as pautas, né, antirracistas, as pautas dos indígenas, as pautas LGTB, tudo isso a feira foi, na medida que acontecia, às vezes com um pouco de atraso, né, mas incorporava, né, essas novas pautas, essas novas exigências, né, do público. E então, para chegar ao que é hoje, e acho que o almanaque nosso ele tem esse mérito de mostrar essa transformação, a transformação do mundo, né? Com pequenas notas, as coisas que estavam acontecendo na política, na cultura, no meio ambiente, nos avanços científicos e tecnológicos, mas também a mudança de mentalidade, né? Especialmente, né? Explodiu nos anos 60, mas depois foi também... Que interessante isso, né? Essa ideia que permeou e fica bem claro. A partir da história da própria feira, né? Exatamente. Então, nesse sentido, ela se modificou muito, mas sem perder a essência, né? Que é botar o livro na parada, né? Valorizar o livro, valorizar o encontro do escritor com o público, né? Esse espírito continuou, mas de uma maneira muito amplificada. E, Rafael, nos teus livros, já fez um resgate histórico sobre o movimento estudantil dos anos 70, da Rua da Praia, do teatro local, e também de famosas páginas policiais de Porto Alegre. Na sua visão hoje, o que mais da história da cidade precisa ser resgatada? Os meus livros, ele tem essa coisa variada e que acabou não sendo uma coisa proposital, né? Acabou que um livro começou a puxar o outro, começaram cada livro que eu fazia, por exemplo, fiz um livro de teatro de equipe, o pessoal do Teatro de Arena, tem que fazer um livro de teatro de arena agora, porque já fez, sabe, essas pautas vão chegando até mim mais do que eu ia atrás delas, né? E daí, claro, né, no momento que a gente começa a trabalhar, e os livros passam a ser lidos, os livros passam a ser procurados, claro que é um estímulo, né, para continuar fazendo. E tem muitas histórias ainda para contar, tem muitas... as minhas histórias, meus livros, elas são mais antigas, né? Elas não chegam assim ao momento atual, contemporâneo, né? E tem muitas coisas acontecendo, né, de um tempo para cá que meus livros não tratam, e que, enfim, eu fiquei meio preso no passado, mas a minha disposição é trabalhar também essas coisas, né, essa que a Kátia falou no início, né, essas mudanças da cidade, muito preocupantes, né, que tem acontecido nos últimos anos, a gente que viveu, né, um período de a cidade havia uma boa qualidade de vida, a cidade era reconhecida como um espaço de qualidade de vida, um lugar onde se praticava a democracia, e essas coisas com o tempo foram sendo diluídas, né? Foram sendo conduzidas a um processo de esquecimento, né? A ponto de quase não se ter uma memória, não ser a gente, né, que participou, que vivenciou disso, não se tem uma memória daquele período de Porto Alegre. A pessoa chegava em qualquer país da Europa, por exemplo, Porto Alegre conheço. E hoje em dia isso não acontece mais. Então tem muitas coisas, né, que a gente ainda tem que contar para tentar qualificar essa mudança que houve, recente e preocupante. No futuro, Rafael, qualquer pessoa que for escrever sobre Porto Alegre, com certeza vai ter que consultar nas tuas páginas, né? Porque tu é um historiador que traz muito dessa história. Tu pesquisasse, né? A gente sabe que tu pesquisasse muito
no Museu Hipólito da Costa, em jornais antigos, Sim. né? Que dificuldade vai ter um pesquisador do futuro, né, para buscar as informações nos jornais de hoje? Isso acontece, né? Por exemplo, eu fiz um livro em 2005 chamado Tragédia da Rua da Praia, que estavam os jornais lá, os jornais um evento, enfim, um crime impressionante que aconteceu, que 4 estrangeiros cometem o assalto da Rua da Praia, se envolvem numa fuga, eram russos, anarquistas, né? Isso transforma a cidade, transtorna a cidade. E eu consegui, né, pesquisar, né, nos jornais que estavam lá. Há pouco tempo eu fui procurar um daqueles jornais, um jornal chamado O Diário, e ele já estava fora, né, da coleção, porque ele tinha se deteriorado muito, isso em 15 anos, né, 15 anos mais ou menos. Então isso aí vai acontecer, não está havendo, né? Eu uma época presidi a Associação de Amigos do Museu Hipólito, e a gente batalhou muito, né? Tava com um esquema de digitalização das coleções de jornais, tinha até uma carta de intenções com a Corag na época, né? Que poderia fazer, porque tinha equipamento para fazer esse escaneamento dos jornais, se fez até um planejamento para isso. Não se conseguiu fazer, se conseguiu pelo menos salvar os filmes, né? Os filmes que estão lá, porque às vezes os filmes estavam num local que não tinha climatização, então às vezes abria uma lata e estavam os filmes virados em pó, né? E isso se conseguiu, então os filmes foram preservados, mas os jornais não se conseguiu. Depois houve a privatização da Corag também, né? E não é um trabalho gigantesco, né? Mas que tem que começar em algum lugar. Então isso aí vai ser um prejuízo muito grande, né? Não há uma coleção de jornais aqui no estado com uma quantidade, né, quase completa, né, das coleções dos grandes jornais nossos. Tem a coleção do Correio do Povo, que também parece que está inacessível, né? A atual administração não se preocupa em abrir, né, os arquivos para as pessoas pesquisarem. Então essa dificuldade vai haver, né? Com todos os avanços, né, que nós temos tecnológicos, que deveriam, pelo contrário, permitir o surgimento de mais fontes, né? Pelo contrário, está se perdendo muito, né? Está se perdendo muito, e é uma tristeza muito grande. Rafael, um dos livros que tu escreveu foi sobre a enchente de 41. Em 2024, tu se tornou personagem de uma outra enchente. Como foi para ti passar por isso, por essa experiência? Pois o livro Enchente de 41, ele é de 2009. E quando a gente fez até conseguiu ser aprovado num programa que tinha da prefeitura, que era FUNPROARTE, e quando a gente foi inscrever o projeto, né, eu estava vendo com a Clô, minha companheira, quantos exemplares vão fazer? Eu disse, ninguém lembra mais dessa enchente, vão fazer 1000, tá bom, vai sobrar. E, na verdade, em uma semana vendeu 1000 exemplares, uma coisa para nós, assim, inacreditável. Fizemos mais outra, em 2 meses esgotaram mais 1000, e pelo menos a cada 2 anos a gente é obrigado a reimprimir, porque a procura continua sempre, especialmente nesse momento de Feira do Livro, né? E a enchente de 41 não é um trauma da cidade. Todo mundo ouviu falar, então acontecia que os jovens compravam o livro para dar de presente para o pai, para dar de presente para o avô. Ficou uma coisa assim muito, para nós, assim, muito forte, muito significativa, né? A trajetória do livro desde então. A gente tinha feito uma reimpressão para a Feira do Livro do ano passado, vendemos bastante e tal, mas sobrou muitos livros, né? E estava no nosso depósito, que foi tomado pelas águas, né? Um depósito situado ali na Voluntários da Pátria, e que perto, né, da famosa Comporta 14, aquela que os técnicos do DEMAI vinham alertando, né? As comportas precisam de manutenção, especialmente a 12 e a 14, que são exatamente as que estão colocadas ali perto da Voluntários.
E quando a água bateu na comporta 14, foi a moça lá do depósito que parecia um mar, assim, vinha em ondas a água. E, enfim, deu assim, perda total do estoque. O livro, entre eles, né, foi muito. E as pessoas começaram, nós tivemos que também, na nossa base ali no Menino Deus, a gente teve que sair de lá. A água não chegou, a nossa base é no 7º andar, mas lá embaixo ficou 1,20 m, 1,5 m de água, nós tivemos que sair. E começaram a pedir o livro, né? Nessa loucura toda, as pessoas interessaram pela semelhança, né, que acontecia entre as duas enchentes. As causas foram basicamente as mesmas, né? Muita chuva em Porto Alegre, na região metropolitana, muita chuva nas nascentes dos rios, então faziam que a água viesse descendo, né, com muita velocidade, com muita intensidade. Tem coincidências assim dos dias, assim, cada dia 2 de maio subiu tanto, 3 de maio subiu tanto, então há números muito parecidos até, né? E é claro, né, naquela época a cidade estava desprotegida, né? E agora a cidade deveria estar protegida e não estava, não foi por uma negligência da administração pública. Então essa semelhança entre os dois eventos fez com que as pessoas procurassem. Bom, e desde então, e a gente também estava num outro local, né, embora a gente tenha saído computadores, né, para fazer os trabalhos que a gente estava fazendo. Mas então nós, assim, exilados, né, tivemos que começar a pedir reimpressão. Já são 3 reimpressões desde maio, né. E isso eu dei muitas entrevistas também em função de tudo isso que eu estou falando. E é uma situação estranha, né. É claro que a gente perdeu, tivemos que sair e tal, mas muita gente teve que sair, a gente perdeu bastante coisas. Mas muita gente perdeu até muito mais do que a gente, perderam pessoas, né, entes queridos, perderam casa, né, tiveram que recomeçar do zero, né, e então assim, a gente não se coloca assim, né, como uma vítima exemplar, né, pelo contrário, nós somos uma vítima tanto quanto tantas outras pessoas, né, que sofreram com isso, pessoas amigas. Na mesma rua mora uma prima minha, só que ela mora no térreo, e a água invadiu a casa dela, perdeu tudo que ela tinha. Então foi uma situação bem... primeiro, não, uma situação de perplexidade, né, porque é uma coisa que não se imaginava que fosse acontecer. Depois dá uma sensação de impotência, né? A gente está vivendo isso, não pode fazer nada, não é? Tem apenas que se adaptar a essas novas realidades, né, que toda coisa se colocou. E depois vem um sentimento muito forte de revolta, porque as coisas não precisariam chegar a esse ponto, né? Se, por exemplo, houvesse uma preocupação do poder público, né? Tivesse isso que já tivemos 2 enchentes no ano passado também, menores, ok, mas já deram alerta. A questão da mudança climática é uma realidade, o negacionismo não vai fazer com que as coisas não aconteçam, né? Pelo contrário, o negacionismo faz com que não se previna, né? Quando esses eventos estão para acontecer e são previsíveis, né? Em 1941 não se podia prever, não é, o que iria acontecer. Agora se pode prever, né? Tem todo instrumental para se prever isso, né? Mas só concluindo, né? Essa revolta, né? Porque e o negacionismo que eu estava falando, que é uma coisa que nós temos que compreender que isso vai começar a acontecer com muita frequência, né? Não tem magia que vai impedir isso, não tem oração que vai impedir. E nós vemos que não há preocupação, nós vemos que, por exemplo, eu estava vendo uma notícia agora recente de que os cortes de árvore vão ser muito... A possibilidade de corte de árvore ser muito flexibilizada, sabe? Está acontecendo agora essas grandes construtoras das quais a cidade é refém, entram no lugar e abatem as árvores sem nenhuma...
E, bom, esse tipo de coisa, assim, a sorte é que a gente tinha trabalho para fazer, o trabalho meio que nos preservou a nossa saúde mental, né? Se a gente, por exemplo, tivesse sem os computadores, sem tarefa para fazer, ia ser um período muito difícil. Então, o trabalho nos permitiu passar por isso, né? Mas é claro que fica, né? Toda essa situação fica, a gente volta e meia, a gente se lembra de coisas, né, que às vezes dramáticas, às vezes curiosas que a gente passou, mas eu sempre vejo um período que ficou marcado para todo mundo, eu acho. Para todo mundo, né? Atingido diretamente um não, enfim, foi... A nossa menina Paula, ela estava voluntária aí no Julim, e na coisa lá de fazer comida, e ela chegava em casa e chorava. Não estava conosco, estava em outra casa, mas nos ligava. É um drama, uma coisa muito grande que se amenizou exatamente por essa rede de solidariedade horizontal, né, que se envolveram, as pessoas que, em geral, né, as pessoas que participam do movimento popular, que já tem isso aí, mas não só isso, pessoas que também não tinham nenhuma vinculação, não estavam ouvindo nenhum tipo de mobilização também, nesse momento, né, emergiu, né, um sentimento, né, de ajudar os outros e tal, que é uma característica do ser humano, mas que às vezes, né, dentro de todo esse processo de individualismo, de egoísmo, né, de cada um por si, de vencer na vida a qualquer custo, toda essa ideologia que ganhou força ali na década de 90, deixa as pessoas também, às vezes, muito insensíveis, né, ao drama humano. Mas quando acontece, né, às vezes a gente tem, né, essas surpresas, assim, pessoas que eu não tinha que eu não via assim, nenhuma manifestação normalmente de solidariedade, pelo menos avessas assim, a coisas mais coletivas, acabavam surpreendendo a gente e se envolvendo também nisso. E tu chegou a pensar em escrever sobre... Isso eu me perguntava, mas como eu estava muito envolvido, né, terminando meu livro e ao mesmo tempo fazendo o almanaque, eu nem pensei seriamente sobre isso, né? Quando me perguntavam, eu dizia... deixa pro pessoal mais jovem e tal. E realmente saiu um livro agora, né, que eu não li ainda, chamado Enchente 24, de 3 colegas jornalistas. E tem livros, já vi pelo menos uns 3 livros assim de contos, de livros coletivos, né? Até eu fiz o prefácio de um deles, de contos, crônicas. Tem um que vai ser lançado, né, na feira, que é da oficina da PSEF, né? Que teve uma da oficina da PSEF, mas esse é de um outro grupo, então já são 2 e tem mais um. Esse é de um grupo, de um coletivo, né, de escritores que o pessoal me pediu para fazer. Até achei que não tinha conseguido fazer, mas me deram ontem um exemplar. Então, mas são ainda sentimentos ainda muito do calor, não é, dos fatos, né? Tu vê, o meu livro eu fiz mais de 41, mais de 50 anos depois, né? Basicamente de pesquisa, um que outro depoimento, muitos dados, né, recolhidos nos institutos, mas teve um tempo assim, né, que transcorreu, não é? Embora ao escrever eu tentasse também dar uma ideia assim da dramaticidade naquele momento, né, mas é outra coisa, né? E agora eu tenho 2 projetos que me convidaram para participar, de filmes, né, um filme e uma série sobre Enchente de 41, mas é um trabalho coletivo, né, que vai ter muitas outras pessoas participando. Na feira desse ano, saiu uma reedição do teu livro, da Enchente de 41, que traz um novo capítulo sobre a Enchente de 2024. Só no final, porque o livro, em 2009, a coisa está meio parada, eu termino, né, falando que o muro, os parâmetros do muro foram construídos com base, né, na experiência de 1941,
e que a utilidade do muro estava para ser testada. Na verdade, tenho que confessar que na edição original eu colocava muitas dúvidas sobre a questão do muro, porque era uma coisa também da nossa geração. A gente não gostava do muro. A gente achava o muro uma intervenção urbana muito violenta, né? Aquele troço no meio da cidade, cortando ali a relação da cidade com o porto. Então a gente não era muito fã do muro, né? Então a edição original ela tem assim, um pouco de ranço quanto a isso. Realmente tem, não faz oposição ao muro, mas coloca ali algumas questões de dúvida. E claro, né, eu não podia, né, me deter nisso e fazer um novo capítulo, por exemplo, não tinha como, mas o último capítulo, esse do muro, eu coloquei algumas coisas lá que já estavam acontecendo, a questão do muro, da manutenção, da falta de manutenção. Eu pude fazer isso, né, porque dentro da circunstância que eu estava, exilado ali, né, meio... mas é apenas para não ficar uma ideia, aquela ideia antiga, o muro está para ser testado. Não, ele foi testado e a experiência provou que ele segurou as águas. Ele não segurou porque o muro, enfim, todas essas coisas que a gente sabe, né? Mas foi isso apenas, não houve assim não houve condições de fazer uma atualização mais consistente, né, sobre uma curiosidade, os jornais de 1941 discutiam a responsabilidade pela inundação? Não, era Estado Novo, era que nem agora, a culpa da natureza, São Pedro. Estado Novo, e pelo contrário, enalteciam, né, o trabalho do governo. A crítica que eu faço no meu livro é que a enchente a situação começou a ficar perigosa a partir do dia 22 de abril. Que até então, desde o dia 12 vinha chovendo, chuva forte, parava, voltava, mas a partir do dia 22 foram temporais e uma quantidade de água muito, muito pesada sobre a cidade. E já vindo, né, a água dos outros rios que abastecem Guaíba. Mas só dia 30 é que houve a primeira reunião do prefeito, que na verdade era o intendente, o Loureiro da Silva, com o interventor, que era o Cordeiro de Farias, para começar a tomar providências, né? Então houve um tempo muito grande, o livro fala isso, houve uma falta de atenção, até porque talvez por falta de instrumentos assim, que pudessem monitorar isso, mas dizem até que o termo, né, abobada enchente, tem várias versões, né, mas seria pela essa demora dele de se mexer. Inclusive o Loureiro da Silva adoeceu logo em seguida, ficou fora, né, e ficou... enfim, ficou mais o Cordeiro de Farias, né, movimentando, e teve uma figura muito importante, que era um delegado de polícia, que era o Plínio Brasil Milano, que foi meio que o coordenador das operações, e esse cara realmente trabalhou bastante lá, né? Mas os jornais é oficialismo total, é de coisa da natureza, muitas, por exemplo, a Cruz Vermelha doou não sei quantas vacinas antitifo, essas coisas assim, o noticiário era esse, né? E pressionando, né, o Getúlio, que era o presidente, a olhar para o Rio Grande do Sul, né? E o Getúlio meio que, né, se esgueirando, assim, né? Foi feito na época um filme, que é um filme muito interessante, que está disponível, basta entrar no site da Cinemateca Brasileira e se pode acessar e ver um filme de 28 minutos sobre a enchente, com muitas imagens da enchente, e que é um filme feito pelo governo do estado para pressionar o Getúlio a mandar recursos, né? Agora, felizmente, logo no início já foi instalado um escritório do governo federal aqui, um ministério provisório, né? Então foi dando uma resposta mais rápida. E esse filme é interessante porque
o meu livro tem muitas fotografias, né? E parece que os cinegrafistas e fotógrafos iam sempre para os mesmos lugares. Então, para mim, ver o filme parece que é o meu livro animado, né? Porque tem várias fotos que estão no livro e que no filme aparece, por exemplo, na própria capa do livro, tem um barco que saía ali da José Montauri, contornava o mercado, né? E no livro tem a foto, mas no filme aparece o barco exatamente na mesma posição. Então, para mim, foi uma surpresa isso. E chama atenção também um pouco assim a passividade das pessoas, né? Ao contrário de agora, que muita gente manifestava revolta, muitos moradores flagelados, o pessoal das TVs ia lá, os caras botavam a boca. Lá tudo parece meio todo mundo conformado, mas aí eu acho que é uma coisa meio de edição, né? Meio também de... Era um período de ditadura também, as pessoas não se manifestavam muito. E tem uma cena também que aparece as pessoas recebendo auxílio em dinheiro. Ah, é? Tem uma fila, as pessoas dão dinheiro aqui, dão dinheiro ali. Então é uma coisa diferente, mas a paisagem, né, claro, houve uma modificação arquitetônica, mas a paisagem, os lugares, os mesmos lugares que alagaram lá, alagavam agora, alguns prédios se mantêm, então essa proximidade com todo o drama que né? Mas é uma proximidade interessante, né, de ver essa situação. A história também se repetindo, a gente, né, percebe a história se repetindo. Agora se repetindo como tragédia. Rafael, como jornalista, historiador, que também, inclusive, atuou na imprensa alternativa, como tu percebe a qualidade das produções jornalísticas aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul? Na verdade, eu não sou historiador, né? Historiador é uma profissão regulamentada. Né? O pessoal às vezes me trata como historiador, eu sempre faço essa ressalva. Eu não sou historiador, meu trabalho, na verdade, é de pegar episódios, né? Episódios, seja um crime, seja uma tragédia, seja um fato. Eu não tenho condições de escrever uma história, por exemplo, de Porto Alegre. Não. Até eu tenho uma demanda aí, o pessoal quer uma história de Porto Alegre, mas eu não tenho condições. Eu pego um período e aí sim, eu procuro saber tudo sobre aquilo e contar ali aquela história localizada, né, circunstanciada, né, geograficamente e temporalmente, mas não como jornalista, mas também no momento que eu vou escrever, eu também tenho uma pretensão de escrever de uma forma mais literária, no sentido de atrair mais, né, o interesse do leitor e tal. Mas voltando à coisa da imprensa, eu acho que a imprensa está muito precária, eu acho que o jornalismo está num momento assim de perda, né, de perda. A gente vê o que sempre houve, de certa forma, mas agora mais ainda. Os jornais, eles não são a notícia, a informação pública, a utilidade pública já não é mais a preocupação dos jornais. A preocupação dos jornais é defender posições, validar posições. A própria transformação que houve na Zero Hora agora, né, que diminui o trabalho jornalístico e aumenta o trabalho de opinião, né? É uma indicação, né, de que o caminho é botar pessoas que deem suas opiniões, se essas opiniões, obviamente, estão relacionadas aos interesses da empresa, né, enquanto grupo empresarial, enquanto modelo que esses grupos empresariais defendem, né? Antes de fazer toda essa coisa do jornal de colunistas, foi feita também uma limpeza, assim, né? Uma limpeza entre os colaboradores, e acaba que os jornais são monocórdios nesse sentido, né? São monocórdios, de certa forma sempre foram, de certa forma demonizar o MST, demonizar a Venezuela, né, as coisas de Israel, não é passar o pano, né, sempre tratar como
como uma coisa neutra, né? Um ataque, né, do Hamas que matou, acho que 500 e poucas pessoas, com a reação genocida que matou 30 mil, tratada da mesma forma, como se fosse a mesma coisa. Então essa informação que chega e essa informação que é assimilada, né? Embora também os jornais perderam também tiragem, perderam importância, tem toda uma rede, não é, de informação paralela a isso, e que também procura, né, no caso no caso de veículos, por exemplo, como o Brasil de Fato, que tenta equilibrar, que tenta mostrar um outro lado. Mas se tem essa doença que é as fake news, né, que ganham espaço, que eu fico muito preocupado porque não vejo forma de combater isso, né? Tá complicado. Pelo contrário, se busca até legalizar. Eu me lembro o presidente Bolsonaro sobre as fake news dizer: se eu te conto uma mentira e tu descobrir que é mentira, tu nunca mais fala comigo. É como se a comunicação pública pudesse aceitar esse tipo de comportamento, né? Mas é o que ele dizia. Então, a questão de se informar, não é a questão de procurar onde a informação está, uma informação completa, uma informação que não seja manipulada, né, no sentido de grandes interesses. Mas sei que é difícil, né, manter, vamos dizer, para os grupos que tentam fazer esse enfrentamento, há uma dificuldade econômica, né, de manter, de pagar colaboradores, essas coisas todas que a gente sabe que é um desafio, né, sempre tentar, não é, superar isso. Tu teve uma experiência, né, nesse sentido, que foi com o Cojornal, ali na década de 70, sim, né, que foi jornal aqui de Porto Alegre, que tinha uma cooperativa de jornalistas, né? Grandes jornalistas aqui do nosso Foi uma estado. experiência fantástica. Eu tive muita sorte, quando eu estava na faculdade, de ter ido trabalhar lá, primeiro como arquivista, depois sendo... E era uma ideia de um jornal em que o interesse, né, comercial não prevalecesse. Pelo contrário, prevalecesse o interesse jornalístico. Eram jornalistas que já tinham militância na imprensa convencional e tal, que tiveram uma série de atritos, né, dentro dessa sua experiência anterior, e que sonharam, né, com essa possibilidade de fazer um jornal dos jornalistas, ou seja, jornal, e que era plural, né, evidentemente, dentro de uma determinada posição contra a ditadura, mas era plural, não tinha um programa político, não tinha, né, várias pessoas pensavam diferente, mas que estavam unidos, né, nessa possibilidade. E tem uma história muito bonita, né, muito, muito bonita, de adquirir respeitabilidade nacional. Né, era um jornal que era guardado assim pelas pessoas, né, mas é claro que dentro de uma limitação, né, o jornal... as maiores tiragens chegou a 30 mil exemplares, né, no momento auge, não é? Então, quer dizer, ainda assim era restrito, mas bom, formava opinião, era lido por formador de opinião, que reproduziam, etc. e tal. Mas que foi também, né, naquele período, foi torpedeado, né? Torpedeado, né? Já quando eu já estava numa época de abertura política do Geisel, mas ainda assim foi torpedeado por um processo da Justiça Militar, que fez com que, na época, o jornal também ele tinha anúncios, né? As pessoas as agências achavam legal, achavam que era uma coisa descolada, né? Anunciar no Cojornal. E quando, na primeira pressão militar, os anunciantes foram embora. O jornal também tinha uma estrutura de fazer boletim, por exemplo, para o próprio sindicato dos bancários, fazia o jornal bancário, né? E também, não foi o caso do sindicato, mas outras instituições que faziam boletins com o jornal não renovaram. E também aí o jornal foi morrendo a míngua, né? Terminou até de uma forma triste. Foi quanto tempo ficou o jornal? A cooperativa começou em 74, e o jornal em 76, e durou até 82.
82, o jornal no final ainda estava ali mal das pernas, ainda apostou, não é, na vitória do Pedro Simão, da eleição para governador, que poderia ser uma coisa ali, quando ganhou o Jair Soares. Ali a gente se viu que não tinha fechado, né, todas as portas, e a cooperativa terminou de uma maneira muito, muito triste, né? Mas ficou depois, com o tempo, a história da cooperativa, do Cojornal foi valorizada. Teu próximo lançamento na Feira do Livro é esse livro que eu achei linda, essa capa. Adorei, gente. Chama atenção, né? Barra 77, que é um romance sobre jovens na época da ditadura militar. Sim, são 5 jovens, né? E que ele pega, né, no período do ano em 1977, que foi um ano, não é, final do milagre econômico, né? Já começa assim a haver um questionamento, né, da ditadura, e o movimento estudantil ganhando muita força, que vai culminar naquela grande ato aquele de agosto, né? E são 5 jovens que não são militantes, né? Mas não são lideranças, mas no livro não é só sobre política, ele fala também, cada um com o seu drama, né? Cada um com o seu drama, que aí fala de uma série de coisas, a dificuldade de emprego, a questão de um dos personagens quer assumir a sua homossexualidade, tem um lance de gravidez no meio, não é? Tem e coisas assim de saúde mental. Tem vários temas ali que são colocados em torno desse universo desses 5 personagens, e que, bem, eu procurei escrever são basicamente diálogos, né? Basicamente diálogo, não tem assim, porque tudo era muito rápido, não tem assim aquelas coisas de reflexão de um personagem refletindo, né, sobre seu drama. Os dramas, eles acontecem nas ações deles e nas conversas entre eles, né? Mas sob o contexto todo o de uma ditadura militar. Da ditadura, ele até, bem no início do livro, é o pacote de abril do Geisel, aquele que fechou o Congresso, que criou a figura do senador biônico, que adiou as eleições, né? Porque, enfim, a ditadura está sob pressão, iria perder as eleições de 78, né? Então eles adiam, criam a figura do senador biônico para manter a maioria, caçam parlamentares para manter a maioria nas assembleias legislativas também, e o Geisel prometendo com isso, prometendo a abertura. E ainda com os ecos, não é, de 68 também, né, na cabeça, né, de todos ali, né, tem muitas referências a isso. E é uma coisa que eu também procurei criar um ambiente, muitas músicas, tem uma trilha sonora legal no livro, e eu gostei muito de fazer, e eu escrevi assim meio pensando no jovem de hoje, né, muitas coisas que estão colocadas ali, hoje já se resolve melhor do que antes, porque são quase 50 anos, mas muitas pautas são as mesmas, né? São as mesmas, os dilemas dos jovens, né? As relações, tem muitas coisas de relações com os pais também, não é? A coisa também da opressão familiar. Essas coisas todas eu procurei colocar ali. E claro, também pela minha experiência de vida naquele momento, embora nenhum personagem seja identificado com meus amigos ou eu mesmo, mas claro, sempre tem uma coisa de um ou outro, e situações, né, que a gente se enfrentou que acho que estão colocadas ali. Vamos ver. Vamos ver o que o pessoal acha. Esse livro tu escreveu esse ano ou do ano passado? Não, eu estava escrevendo, eu escrevi no final do ano passado e começo desse, né? Daí veio a enchente, sim, né? Ele estava bem adiantado e teve essa necessidade de fazer o almanaque.
Então eu meio que terminei ele, ao mesmo tempo escrevendo almanaque, pesquisando. Eu achei bem interessante isso, porque hoje a história, né, a memória, ela tá meio perdida, né? Muito perdida. É muita coisa instantânea, Sim. celular ali, e tu trazer uma história da ditadura com jovens, né? Pode ser que atraia, né? Realmente eu acho que essa foi mais ou menos esse espírito, né? E então ele se passa, acho que em 6 meses, assim, em termos assim de datas, em 6 meses, eles se conheceram praticamente, né, no fim de semana na praia, e depois eles vão interagindo, brigando, voltando e tal, até que termina no dia da passeata, né? Quando é que vai ser o lançamento? Vai ser dia 16, ali na Feira do Livro. Vai ter um papo ali, uma conversa, às 17 horas e às 18 tem autógrafo ali na feira. Na sessão de autógrafos. Nos conta um pouquinho sobre a Libretos, Rafael. A Libretos é uma editora muito pequena, né? A Libretos é eu, a Clô Barcelos, né, minha companheira. Temos uma super administradora, Andréia Ruivo, né, que se não fosse ela, a gente, né, não conseguiria, né, porque ela tem um rigor muito grande, a gente tem uma tendência meio de não... Por exemplo, por mim, eu dava meus livros. Eu quero que as pessoas leiam e tal. Esse é só um exemplo bem... E tem uma rede de colaboradores, né? De fotógrafos, revisores, colaboradores em várias... A gente faz muitas feiras também, né? Então o pessoal trabalha agora na Feira do Livro, todos esses nossos colaboradores estão envolvidos. E a gente tem uma... Por missão, digamos assim, publicar coisas relevantes, né? Coisas que provoquem a discussão, coisas coisas assim de memória, né? Que é mais ou menos meu trabalho, mas não é só meu. Por exemplo, o Paulo César Teixeira, o Foguinho, né? Faz os livros dele com a gente, fez da Negalu, fez da Esquina Maldita, professor Darcy, né? Músico. Fez também a Rua da Margem, que é um portal que ele tem, né, que fala de coisas da cidade, coisas mais modernas. E então tem também o Léo Gershman, fez o livro da Coliguei também conosco, um resgate também muito importante, que deu muito pano para mangas, né? Então a gente tem essa coisa na memória, mas tem também coisas assim que suscitem, né? Por exemplo, alguns lançamentos desse ano. Nós temos um livro do Flávio Kiefer, que ele pensa, é um urbanista, né, que pensa a cidade, né, que pensa, que tem uma visão muito crítica das coisas que estão acontecendo em Porto Alegre. Nós estamos lançando também o livro da Cláudia Laetano, que são crônicas dela, né, que é os recados do tempo, são coisas que pegam, né, o período, né, da saída da Dilma até o fim do governo Bolsonaro. Nós temos um livro que é muito interessante, que é dessa moça que faz Mona Lisas, ela faz mosaicos de Mona Lisa, Silvia Marcon, e as Mona Lisas dela tem a Mona Lisa da Marielle, tem a Mona Lisa da sertanejo, tem a Mona Lisa do índio. Então ela usa a figura da Mona Lisa e que são intervenções urbanas, né, que são colocadas nas paredes. Está fazendo isso no exterior, agora colocou Mona Lisas em Portugal e na Espanha, e que é uma intervenção urbana muito interessante, muito original, né, e que estão lá as fotos, as Mona Lisas dela, um trabalho que ficou muito bonito, né. E então são livros assim, são livros simples, né? Nós não temos condições assim de ter grandes autores, né? Pô, a gente queria ter o Zé Faleiro escrevendo para nós, a gente queria ter
Mas os livros são bem aceitos, os livros são super bem aceitos, né? E a gente também, quando acontece a Feira do Livro, a gente está lá há 13 anos, a gente também sempre faz evento, vai lançar o livro, tem um evento, né? Antigamente, numa época melhor, né, a gente conseguia que a Feira do Livro pagasse um cachê para... Agora tá mais difícil por toda essa questão que a Câmara do Livro passou desde a pandemia, né? Desde a pandemia, fazer a Feira do Livro tem sido a gente tem acompanhado, tem sido um esforço muito grande da Câmara do Livro. E então a gente também tem essa situação de, né, não apenas fazer o livro, botar nas livrarias, mas também ter um momento assim, onde esse livro é discutido e as coisas que ele suscita, né, serem tratadas assim com o público, as pessoas, né, que são convidadas a falar. Há muito desse resgate da memória, mas que dialoga muito com o presente também. Te ouvindo falar sobre o /77, eu, como jovem, embora não viva numa ditadura, sinto essa opressão, né, o avanço da extrema-direita. Então, realmente são livros que resgatam a memória, mas que dialogam bastante com o presente. Sim, eu tenho livros meus, por exemplo, vou citar 2, A Noiva da Lagoa, A Dama da Lagoa e O Fim da Linha. São 2 casos de feminicídio, né? Um caso que aconteceu, feminicídio, e outro que foi uma tentativa de feminicídio, e que mostram como isso, o feminicídio, a violência contra a mulher não era apenas tolerada, mas era incentivada. O homem era incentivado a defender sua honra. Defender sua honra, por exemplo, no Fim da Linha, a personagem, né, que é a mulher, que é a Dalila, ela é uma mulher meio estabanada, ela não faz nada assim, feminista, não, mas ela acha que ir na Rua da Praia sozinha, ela vai. E na época não podia, são coisas bem básicas, assim, então já olhavam ela, isso aí tá sozinha na Rua da Praia, essas coisas assim, bem básicas, né? E que elas sedimentam a ideia, né, da violência contra a mulher, do feminicídio, que tornam muito difícil ter essa reversão, né? E que a gente vê toda hora isso. Os caras perdem completamente Então, eu vou muito em escolas, né, eu trabalho muito com esses projetos de leitura, e eu tento fazer com os meninos, né, pelo menos. Digo, olha, lá no final do recado, tem suas colegas, suas amigas, como vocês gostariam que tratassem a sua irmã, sua mãe, né? E esse é o jeito, porque o homem hoje adulto, por mais que tenha uma lei que tenha avançado, e avançou, né? Não tanto como poderia, mas avançou. Essa coisa do crime da honra, a legítima defesa da honra, já não existe mais, embora ainda seja levantado em tribunais, né? Sim. Ainda seja levantado. Então, avançou, a mulher avançou, ela já não está mais a fim de ser submissa, ela não está mais a fim de aceitar ser vítima de uma situação de opressão e de violência, né? Eu falo assim, em termos gerais, que algumas talvez aceitem, porque, por exemplo, estava vendo aquela mulher do Fábio Marçal, ela faz cursinho para ensinar as mulheres a serem submissas, né? Mas, em geral, a mulher moderna hoje não aceita. Porém, o homem, ele continua, no fundo, achando que a mulher é sua propriedade, que é uma coisa que ele não pode ser afrontado, né? Ele não pode ser questionado, a mulher não pode olhar para o lado, que ele já olha, o que ela está olhando, sabe? Isso continua acontecendo. Então teria que haver uma mudança, né, de mentalidade do homem. Eu falei com uma socióloga muito importante, a Valquíria Leão Rego, que é uma socióloga de São Paulo. Ela trabalha muito com isso, e ela diz que essas medidas protetivas, por exemplo, são importantes. Ter um trabalho sobre a mulher que é vítima de violência é importante, mas é importante ter o homem também, né? Porque o cara, por exemplo,
é acusado pela mulher, mas em algum momento ele vai voltar para a comunidade, provavelmente vai voltar para casa. E quando ele voltar, o pessoal da vizinhança, pô, a mulher denunciou, que história é essa, meu, sabe? Então ele já é de novo incentivado ao ódio, incentivado a... Ele se acha atraído pela mulher que denunciou ele. Então esse trabalho com os maridos violentos, o homem violento, tem que ser feito, porque senão não vai terminar nunca isso, né? Então, mas aí, enfim, aí tem toda uma dificuldade, é difícil até criar situações de acolhimento das mulheres, é difícil, porque, enfim... Tem governos que colocam isso como política pública prioritária, tem governos que não. Tudo isso é uma coisa de visão também, né? Do que os governos fazem. Mas eu trato muito nos meus livros sobre a questão da mulher, a questão do conflito, né? Do conflito quando a mulher não é submissa e quando o homem não sabe lidar com isso, né? Muito obrigada, Rafael, pela tua participação aqui com a gente. Prazer conversar contigo. O prazer foi meu, estou acompanhado, né, do trabalho do Brasil de Fato. Tenho amigos queridos, né, colaboradores, né, o Ayrton. Aliás, te mandou um grande abraço, né? Ficou Eugênio, triste de não poder estar aqui. Pois é. Ele está nós temos uma confraria, quando nos encontramos... mas é um amigo de muito, muito tempo, né? E eu tenho um pouco de inveja do Ayrton, porque ele escreve muito bem. Muito bem. Às vezes eu gostaria de ter um pouco de inveja dele, porque ele é muito bom. Mas toda a equipe, né? Os leitores que seguram a onda do Brasil de Fato, é uma coisa necessária, né? Vamos estar ligado, né? Que a gente sabe da dificuldade, mas também da importância que é ter um veículo assim que se propõe, né, a fazer um trabalho desse tipo. Muito obrigado. Viu, gente? O Rafael já fez aqui o merchan por mim, né? Então, vamos lá, né? Vamos apoiar o Brasil de Fato. Vamos apoiar a comunicação popular e é muito simples, é só entrar lá no site apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS. Você pode contribuir com 10, 15, 20 reais. Dizem assim, né? Não. É uma cerveja. Tipo, uma cerveja a menos na semana que tu toma, tu pode contribuir com o Brasil de Fato. E para nós isso faz uma grande diferença. Gente, também quero lembrar vocês que o Cine Bancários, né, que é esse cinema maravilhoso, um dos últimos cinemas de calçada de Porto Alegre, que é completamente bancado pelo Sindicato dos Bancários, tá com uma programação super especial esse mês, que é o mês da consciência negra, né? E quem passar aqui pela sede do Sindicato dos Bancários, na Rua da Ladeira, eu gosto de chamar de Rua da Ladeira aqui, não adianta, vai ver uma faixa enorme na frente do sindicato, né? Trazendo essa referência do mês da consciência negra. E no dia 14 de novembro, então, vai estrear às 19 horas o filme Black Hill, Black Power, um documentário, né, de Emílio Domingues sobre a influência do movimento Black Hill na cultura e nos processos de luta por justiça racial na década de 70. Também no mesmo dia, o cinema apresenta Maputo Nakuzandaza, longa-metragem de Ariadne Zampaulo, que coloca a capital de Moçambique como protagonista. Esse vai ser às 15 horas. E na sessão das 17 horas segue em cartaz a Festa de Léo. Então aí uma super programação no mês de novembro. Também não esqueça de curtir, compartilhar e comentar o nosso podcast. Lembrando também que se você tem um recadinho, uma crítica, uma sugestão, pode mandar pelo nosso e-mail redacalrs@bdfestados.com.br ou pelas redes sociais do Brasil de Fato. Ficamos por aqui, nos vemos semana que vem. Você ouviu o podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.